Então, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai estar aqui vendo por hoje sobre a questão de programação orientada a objeto. Vamos entender aí como que funciona esse paradigma da programação. Programação orientada a objeto é basicamente a gente pegar, abstrair as coisas do mundo real para dentro do nosso software. Como que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo uso de classes, de objetos. Para a gente explicar melhor, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem aí uma linha de produção de, por exemplo, de pote. Você tem uma forma que você usa para fazer. Você coloca o material seu que vai vir no seu material nessa forma, e essa forma vai permitir que aquele material que você inseriu nela depois que ele ficar sólido forme, por exemplo, um pote, um jarro, coisa do tipo. Você pode entender essa forma como a classe que a gente tem. No caso aqui, a gente tem essa classe que a gente vem utilizando aqui no Java, no nosso, para trabalhar com a inicialização do nosso programa. A gente tem aqui o nosso método main, a gente tem aqui um método public static void main. No caso, essa aqui é a forma para poder criar essa classe. No caso, a gente vem aqui, ó, vamos imaginar então, a gente quer colocar, abstrair para o nosso projeto um cadastro aí de pessoas, então a gente vem aqui, ó, vamos criar a nossa, que seria a nossa forma para criar pessoas, no caso, a nossa classe person, e a gente define ela aqui. E, para a gente colocar que tudo que passar por essa forma vai ter o mesmo formato, a gente vem aqui, ó, declara aqui, ó, public string name public int age. Dessa forma, a gente garante que todos os objetos que forem criados a partir disso aqui vão ter esse mesmo formato. Que nem quando a gente estava trabalhando com string. Caso, ó, var, ou melhor, string não, vamos lá, var scanner é igual a new scanner, que a gente passa aqui, ó, o scanner não, né? Aqui é o system.in. Nada impediria da gente ter quantas instâncias a gente quisesse, obviamente, que a gente desse nomes diferentes. A gente alocou diferentes espaços de memórias para diferentes variáveis que estão se referenciando ao scanner. E a gente declarou dessa forma o nosso objeto scanner. Beleza? Agora, para a gente declarar o nosso objeto person, a gente vem aqui, ó, no var person é igual a new person. E a gente declarou aqui o nosso objeto pessoa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar aqui, vamos colocar aqui, ó, no masculino, a gente vem aqui, ó, main.name é igual a João, main.age é igual a 12. Nada que me impediria também de vir aqui, ó, var, no caso a gente está tendo aqui de acordo por gênero, né? Vem aqui, ó, declaramos, e damos aqui, ó, main.name, a gente coloca aqui, ó, Maria, main.age vai ser igual a 10, por exemplo, e se a gente der um system.out.println para cada um deles, vamos lá, ó, a gente fizer assim, ó, deveria ter copiado e colado, né? Não foi muito inteligente, mas tudo bem, faz parte. Ele.name, e só pra gente, pelo menos, copiar pelo menos um pouquinho, né? Aqui, ó. Opa, inverti. Esse aqui embaixo, né? Agora eu vou sem copiar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Se a gente rodar, ó. Opa, vertical não. Vem aqui, ó. Rodou. E, beleza. Aí agora, o que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Agora a gente já viu, a gente já tem aqui a nossa classe, que nada mais é que o molde que a gente pode entender como molde, a estrutura que a gente tem para poder, a partir dela, gerar os nossos objetos. Imagine isso aqui como se fosse um molde que você utilizaria para fazer, por exemplo, um prato, um jarro, enfim. E as instâncias como se fossem eles concebidos em si, certo? Agora, para a gente melhorar um pouco mais, a gente tem que... Seguinte, não é legal a gente dar o acesso direto às nossas propriedades. Isso não é uma coisa legal de se fazer. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente tem que proteger o acesso das nossas propriedades através de métodos getSet. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, public, vamos primeiro criar os nossos getters, né? Getters, no caso string. O padrão para criação de getter no Java é você prefixar com getter, até da sugestão aqui, ó, no caso getName, por exemplo, e damos um return do name. E aqui, ó, public int, se ele já está dando uma sugestão para mim, ó, no caso get, prefixo get, e a gente coloca depois o nosso nome da variável com o nome maiúsculo, e damos um return age. Beleza? Agora, só que também a gente também tem que fazer uma coisinha aqui, senão não vai adiantar, né? Tem que setar, tirar o acesso público, de acesso geral das nossas propriedades, defini-las como private, privadas. Agora ele vai quebrar todo o nosso código aqui, não tem problema, né? A gente vem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó.
get name, get name, get age, get age. Beleza, resolvemos o problema dos getters. E um detalhe interessante, olha só. Aqui, só para a gente fazer um deparo, a gente tem aqui, ó, public static void main. Caso é um método público, o atributo é essa palavra keyword static, que eu vou explicar ela aqui um pouquinho para vocês. A gente tem aqui o void, que determinando que esse método não retorna nada, e aqui o nome do nosso método, e aqui a gente informa que ele recebe argumentos. E o corpo do método em si. Aqui a gente declarou que ela é pública, uma propriedade pública, que ela retorna string, ela tem retorno, e aqui o nome, e definimos que ela não trabalha com nenhum argumento, sem argumentos. Aí aqui retornamos o nosso nome. A diferença aqui dessa palavra static, que basicamente é o seguinte, o estático, você indica que esse método ele não pertence exatamente à sua instância. Você não vai usar a sua instância para acessar. Você vai usar, o ideal é você usar a sua classe. É como se fosse um método, ó, vamos pegar e fazer o seguinte, ó, vamos declarar aqui, ó, public static test, no caso, tem aqui, vamos ter public static string, return, só para exemplo, mas a gente vai ver outro exemplo daqui a pouco, que a gente vai precisar estar utilizando. Tipo, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, nosso teste. Aqui ele reclama, olha só, static member está acessando uma referência. Se você rodar isso aqui, ó, ele está reclamando aqui do nosso... Vamos criar primeiro os nossos setters, depois a gente volta aqui nesse exemplo. Porque senão o nosso código não vai funcionar, né? Então a gente vem aqui, ó, nosso setter, no caso public, a gente não quer retornar nada, então a gente informa o void, e daqui, ó, setName, por exemplo, criamos o corpo do nosso método, string, parâmetro name vai receber name. Só que aqui a gente vai ter um problema, um conflito de nomes. Por quê? Aqui a gente não teve esse conflito porque aqui não tem nenhuma outra variável nesse mesmo escopo que está utilizando esse nome de variável, o nome name. Aqui, porém, a gente está trabalhando com uma name. Só que aqui também é name. E aqui o nosso código está entendendo que a gente está pegando esse name e atribuindo a ele mesmo. Ó, porque se você vier aqui, por exemplo, ó, clica aqui, ele te manda para a referência, que é para cá. Então é como se ele estivesse retribuindo a ele mesmo. Então ele entende que é um código inútil. Para você resolver esse problema, você pode usar uma palavra reservada chamada this, para você indicar que você quer acessar essa variável aqui, ó. No caso, ó, this.name. Acessou ela aqui. E essa name está acessando ela. Esse this aqui vai ter muito a ver com o contexto que você está. Para vocês entenderem o que tem nessa this aqui, eu vou mostrar um return aqui, ó. Return this. Ele vai pedir para arrumar, ó. Make setName return, vai retornar person. Ele está retornando a própria instância. Então, o this vai ter muito a ver com o contexto. No caso, você está falando aqui para ele, ó, desse contexto, me dá a variável name, poderia ser variável, poderia ser método, e atribui para ela esse name que eu estou recebendo como parâmetro. É só para fazer a diferenciação de escopo. Como eu disse, aqui a gente não teve esse problema, porque aqui não tem nenhuma outra variável com o mesmo nome, é só para ajudar nesse nosso conflito, mas nada impede de a gente vir aqui também fazer isso aqui, ó. Até acho legal fazer desse jeito aqui, vai de gosto, depende aí. E ó, set name. E a melhor coisa a gente vai fazer aqui do age, ó, public void set age int age this.age igual a age. Agora a gente tem que vir aqui e corrigir. A gente vem aqui, ó, set age. A gente pega age não, né? Name. Set name. E aqui no age sim é set age. Beleza? Vamos rodar agora tudo aqui, ó. A gente vai até voltar no nosso static aqui. Vamos dar um run. Ó, ele até acessa esse valor aqui, ó. Se você chamar tanto em um como em outro, ó, você vai ver que eles vão compartilhar o mesmo valor. E vamos fazer o seguinte, para vocês poderem ver aqui, ó. No caso, vamos criar um getSet do teste, para vocês poderem ficar melhor explicado isso aqui, ó. A gente vai arrancar isso aqui, esse código, mas é só para... Vamos criar aqui, ó. getTest, set test. A gente vai ter aqui, ó, private static string test. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai mudar para void. A gente vai fazer o seguinte, ó. String test. Uma coisa até importante, eu coloquei esse set aqui, lembrei para vocês verem uma coisa, olha só. Quando a gente está trabalhando com estático, a gente não consegue usar o this. Dentro do nosso contexto estático, a gente não pode usar o this. Ponto. O outro ponto é, variáveis estáticas não estão acessíveis pelo this, porque elas não são variáveis que vão estar na instância, elas são variáveis que você declara no corpo da classe, e elas são compartilhadas.
Então, você nunca vai conseguir fazer esse acesso aqui. Então, nesse caso aqui, o que a gente teria que fazer? Ó? Teste, vamos ter que colocar aqui, ó, teste param, porque senão a gente vai ter um conflito de nome. E agora, olha só, em vez de a gente retornar desse jeito, vamos dar um return test. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Agora, ó, vamos dar um get test. Se a gente vier aqui, ó, vamos fazer o acesso daqui, ó, mail ponto, caso aqui, ó, a gente não tá conseguindo fazer o nosso acesso, certo? Olha só, ele nem liberou pra gente o acesso. Por que que ele não tá liberando isso aqui, ó, pra gente conseguir acessar? Porque a gente não vai conseguir fazer alteração. Pra gente poder acessar esse set, a gente teria que vir aqui, ó, person.setTest. Vou colocar aqui, ó, test to tree. E aqui, se você for ver, até aqui ele tá reclamando, tá falando que um membro estático está sendo acessado por uma instância. Isso aqui não é correto de ser feito. Mas, apesar de não ser correto, ele libera, e olha só, elas compartilham o mesmo valor. Porque, na verdade, esse valor, o correto para você acessar seria dessa forma aqui, ó. É assim o jeito mais correto, porque é como se fosse uma variável da classe. Não é uma coisa que está na instância. As instâncias vão compartilhar esses valores estáticos. Mas o ideal é você usar a própria classe para acessar isso aqui. Essa é a diferença que você tem entre o estático e o não estático. Tanto é, se você, por exemplo, for querer acessar aqui, ó, vamos lá, só que outro detalhe. Métodos estáticos não têm acesso ao this. Não tem acesso. E também, para você usar dentro do contexto estático, você não consegue usar a name, por exemplo, ó, porque ela não é estática. Você só consegue usar dentro de métodos estáticos coisas estáticas. Ou coisas que você cria no próprio contexto. Justamente aqui, no caso, porque o conceito de estático, acho que ficou claro, né? No sentido assim, é uma coisa que é da classe, não pertence à instância. Então, olha só, vou arrancar isso aqui, ó, que isso aqui não tá fazendo sentido, foi só para explicar. A gente vai ter outro exemplo daqui a pouco. Agora a gente vem aqui, a gente arranca esse daqui, e vamos voltar aqui, ó. Get page aqui, a gente arruma. E se a gente for dar aqui, ó, nosso código, get set agora, ó, funcionando certinho. Beleza? Agora, vamos supor o seguinte, ó. Já que a gente deixou desse jeito aqui, ó, facilita pra gente conseguir colocar nas regras de negócio aqui nas nossas entidades. Vamos colocar que a gente não quer que o nome seja alterado. Ele só pode nascer com um nome e é aquele nome pra ele é o resto da vida. Então, o que a gente pode fazer? A gente quer tirar o acesso de leitura. Então, a gente vem aqui, tira o setter e, olha só. Vou até voltar ao setter pra gente poder explicar uma coisa agora, um detalhe. Vocês perceberam que a gente tem aqui, ó, um construtor. E esse construtor, ele não está declarado aqui. É que esse construtor, um construtor sem parâmetros, é algo implícito nos nossos objetos. Um exemplo disso é o string, olha só. A string tem um construtor vazio. Só que aqui ele declararam o construtor com algumas regras da própria classe. No caso, valores que são atribuídos na inicialização dessa instância. Beleza? Então, mas se você for ver aqui, ó, ela tem aqui os construtores, ó. No caso, olha só. Passando um string, passando um char, passando aqui um char com um offset, um count. No caso, a gente trabalha aqui, ela está trabalhando com sobrecarga de construtores. No caso, sobrecarga, basicamente, você tem aí no caso, você tem aí vários construtores, só que eles têm assinaturas diferentes. No caso, a assinatura que a gente está falando, no caso do construtor, seria isso aqui. Ela recebe diferentes parâmetros. E aqui, esse construtor sem parâmetro, ele é algo implícito já, default, dos nossos objetos. Mas nada impede a gente vir aqui, ó, public, person, e declarar um construtor. Só que agora a gente quer tirar o acesso de escrita da nossa propriedade. Beleza. E a gente vai fazer que nem no string, que ele tem um construtor para poder setar alguma coisa. A gente vai ter um segundo construtor aqui, ó, public person, que vai receber como parâmetro um nome. A gente vem aqui, ó, usando a nossa palavrinha reservada name, e atribui o name. E agora, ó, a gente vem aqui nas nossas instâncias, a gente apaga o set e passamos o nome como parâmetros do nosso construtor. E o nosso código volta a funcionar. Só que ainda tem um problema, a gente ainda consegue fazer isso aqui, ó, new person, e trabalhar com um construtor sem parâmetros. A gente não quer isso. Então, tá isso. Ele só tá funcionando porque a gente tem isso aqui, ó, porque a gente declarou o construtor sem parâmetros. Ou seja, quando a gente não tem nenhum construtor, o objeto assume que ele vai ter um construtor sem parâmetros. Quando a gente tem dois construtores, um sem e um com, ele obviamente vai dar acesso aí a todos os construtores. Agora, se a gente vier aqui, ó,
e tirar a declaração do construtor sem parâmetros e deixar explícito que a gente quer trabalhar com construtor com parâmetros, ele não vai permitir mais que a gente use construtor sem parâmetros para nossa classe, que é o que a gente quer. E aqui ele está dando uma sugestão de melhoria do nosso código, que seria fazer isso aqui, ó, declarar a nossa variável como final. Quando a gente declara uma variável como final, a gente está definindo que ela é uma constante. E o que é uma constante? É um valor que não muda, ele vai ser sempre constante. Ah, então por que você está conseguindo mudar aqui? Você está mudando aqui porque você está instanciando, você ainda está criando seu objeto. Então, na criação, você tem a possibilidade de criar com determinada propriedade. Mas, por exemplo, se a gente viesse aqui, ó, colocasse aqui um final, não aqui, fui infeliz no meu exemplo. Final string test igual a new, vamos lá, string, vamos colocar aqui, ó, teste. Teste vai receber string vazia. Olha só, eu tiro o new daqui, né? Ele não deixa alterar o valor, porque eu declarei a variável aqui como final. Então, para fazer essa alteração, eu tenho que tirar esse final daqui. Aí eu consegui, ó, aproveitando aqui, ó, só porque eu fiz aqui, para não ficar na dúvida, por que que isso aqui falhou, porque olha só, a gente declarou a nossa instância e aqui tá alterando. Só que o que acontece? Aqui, o nosso objeto person é final, mas a nossa propriedade idade, ela não é final, então a gente consegue alterar. Mas se a gente viesse aqui, ó, por exemplo, eu chamasse um main igual new person, aí a gente ia ter problema, porque a gente declarou ele aqui como final. Então, a nossa instância é final, mas isso não impede a gente de trabalhar com propriedades não final dentro do nosso objeto. Acho que deu para entender o conceito, né? Aqui, ó. O nosso age não tem a propriedade final, mas a nossa instância tem, então a gente não pode dar um new nessa variável. Mas se a gente tirar o final, volta a funcionar. E aqui o nosso código agora está certinho. E agora vamos colocar uma outra regra de negócio aqui, que é a seguinte. A idade só vai poder ser incrementada. A idade ele tem que iniciar, não, né? A idade vai ter que ser iniciada com 1. E ela não pode ser alterada de fora. Mais uma vez, a gente vem aqui, ó, arranca o setter, definimos a idade. Ele está reclamando porque a idade deveria ser final, mas a gente não vai alterar isso agora, porque a gente vai colocar uma outra regra de negócio depois que eu mostrar isso aqui para vocês funcionando. Olha só. Funcionou. A gente deixou interno da nossa regra do nosso objeto que ele vai ser 1. E agora a gente vai criar um método para poder dar acesso e liberar o incremento da idade, mas de acordo com as nossas regras. E a nossa regra vai ser a seguinte. Ele só vai poder incrementar a idade uma vez por ano. Então a gente vai colocar aqui, ó, last year age int. E agora, ó, offset datetime. No caso, o offset datetime é um objeto que você utiliza para trabalhar com data e hora no Java. E aqui a gente vai acessar um método estático dele, que é o now. E olha só, offset datetime.now, ele retorna a data e hora atual do seu sistema operacional. Mas a gente não quer isso. A gente quer uma parte da data que é o ano, get year. O get year já não é um estático. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu por quê? A gente vê aqui, ó, offset datetime, chamamos o now. O now retornou aqui a instância que a gente queria, só que ele está retornando um próprio offset datetime. Então, ó, ele pegou, e eu peguei esse retorno do now e chamei o get year, para ele poder pegar o ano atual, o ano corrente do nosso sistema operacional. E agora a gente vai criar um método aqui, ó, public void int age. No caso, a gente vem aqui, ó, if this.lastYear, se ele for maior ou igual ao offset datetime.now.getYear, ele dá um return. No caso, esse return aqui, no void, você tem como fazer isso. Ó, se você declarar um return ponto e vírgula no método void, ele termina e encerra a execução do seu método. No caso, você não precisa fazer isso na última linha do void, porque ele já entende quando chega na última linha acabou. Tanto é que ele até pede para remover esse aqui. Nesse caso aqui, eu coloquei o return porque a gente não quer que desse ponto ele execute para além desse código aqui, porque ele viu aqui que a data e hora é a data e hora atual, então ele não tem que incrementar a idade. Agora, se ele vê que não é, então ele tem que fazer o seguinte, ó, this.age vai receber um mais igual a 1 e o que ele está reclamando aqui, this.ageInt vai receber esse aqui, ó. Que eu coloquei aqui, mais igual a 1, fiz errado. Agora sim, olha só o que acontece. Se ele entrar nesse if, ele simplesmente vai ignorar a chamada e não vai incrementar. Agora, se não, se ele ver que foi só no passado que ele fez a alteração da idade, ele altera a idade e altera a nossa variável interna de controle, que a gente nem tem acesso a ela aqui de fora. Se a gente tentar acessar aqui, ó, main ponto, ele nem dá acesso, nem dá no autocomplete do acesso a ela, porque ela é uma variável interna só para o nosso controle. Se a gente for dar o nosso código, ele continua funcionando. Agora, se a gente vier aqui, ó, main.intAge, opa, a gente roda, ele ignorou nossa chamada, porque a gente já incrementou nesse ano. A gente pode colocar quantas chamadas a gente quiser. Pode chamar várias vezes, ele não vai chamar nunca, porque ele não incrementou, porque a gente definiu nossa regra de negócio. Só para a gente ver funcionando aqui, a gente pode fazer o seguinte, dar um -1 aqui,
E aí ele vai fazer uma chamada. Vai aumentar para 2 aqui, ó. Subiu para 2. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu só tirar isso aqui daqui, né? Só para exemplo. E como vocês viram, a gente pode trabalhar com vários construtores aqui. Outra forma também da gente esconder o nosso construtor sem argumentos, a gente seria fazer isso aqui, ó. Private person. Construtor sem argumentos. Aí, no caso aqui, a gente está escondendo o nosso construtor. Continuando não permitindo o nosso acesso aqui. Ah, tá. Ele está reclamando aqui porque a gente declarou a variável name como final. Então, a gente teria que setar um name aqui para ela, né? Bom, então vamos deixar sem o construtor aqui. Beleza? Aí agora, olha só. Com isso, a gente viu que a gente pode trabalhar com vários construtores. Se a gente quisesse, por exemplo, aqui, trabalhar com um construtor que permitisse receber uma idade, poderia trabalhar com esse construtor, a gente pode. Só para mostrar, sei que vai acabar violando nossa regra de negócio aqui, mas é só para exemplo. String name, int age, this.name vai receber name, this.age vai receber age. Nada impede de a gente trabalhar dessa forma. Daí se a gente vier aqui, ó, pode vir aqui também, ó, 2. Ele já vai começar com 2 aqui, não vai nem deixar incrementar, porque nossa variável de controle interna tá barrando esse controle. E ó, a gente declarou aqui, ó, 2 parâmetros, um parâmetro, dos dois jeitos tá certa a nossa chamada. E a gente pode ter quantos construtores a gente quiser aqui nas nossas chamadas, quando a gente trabalha com uma classe. Beleza, pessoal? Acho que isso aqui serviu para dar uma bela de uma introdução referente à orientação a objeto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa aí, aciona a gente, que tamo junto. E valeu, até a próxima. Fui! Opa, pessoal, beleza? Vamos dar prosseguimento aqui nas nossas aulas. A gente viu, já demos nossos primeiros passos com orientação a objeto. Agora a gente vai ver aqui um conceito que tem no Java, também tem em algumas outras linguagens. C# também tem essa questão de... No caso a gente vai estar vendo sobre record. C# também tem record. No Kotlin ele tem algo também bem parecido, que seriam as data class. Mas enfim, estamos falando do Java. Vamos ver aqui como funcionam records no Java, que são um tipo especial de classe. Vamos tentar usar o mesmo exemplo que a gente usou na outra aula. Cria aqui um record chamado person. A diferença aqui que ele fez é só bem poucas diferenças. Ele só declarou aqui um record onde ele deveria te declarar um class, se fosse uma classe convencional. Aqui o nosso person ele tem um abrir e fechar de parênteses. Vamos lá. Se a gente vier aqui, ó, vamos criar a nossa instância, ó, var person igual a new person. Sem problemas nenhum, ele criou. Vamos começar a pensar nos nossos atributos. Caso se a gente vier aqui, ó, dessa private string name, a gente já vai ter um erro aqui no caso do record. Olha só, ele está falando aqui, ó, que uma propriedade de instância não é permitida no record. A gente não pode definir propriedades aqui no record. Para a gente definir no corpo do record, tem que ser, no caso, do tipo estático. A gente viu sobre estático, e o que seria, no caso, é quando a gente tem um método que a gente quer acionar um método, quando a gente não sempre tem que fazer a instância da classe. Aí a gente vai estar vendo mais detalhes ainda sobre isso, mas basicamente a gente não consegue fazer isso aqui, ó. Person, mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, ó, vamos colocar só para person ponto. Ele não me dá acesso, porque é como se a variável tivesse sido definida não ser repassada para a estrutura da instância, mas sim quando a gente faz isso aqui, ó, person.name. Aí a gente tem acesso a ela, mas só para vocês saberem que o record não permite a gente declarar no corpo dele as nossas propriedades, só no caso atributos estáticos que a gente pode declarar aqui, ou então a gente pode declarar da seguinte forma, pode vir aqui, ou então a gente pode declarar métodos, public void name, se a gente vier aqui declarar um name, dá um return não, né? Vamos lá, return, isso aqui a gente declara um tipo, se a gente fizer isso aqui, o record já permite. Tá, legal, mas e como que a gente declara nossos atributos do record? No record, a gente declara os nossos atributos aqui, ó, string name. Aí agora ele passa a reclamar, porque ele tá falando que espera um argumento. Porque o que acontece aqui, quando você declara o seu atributo aqui no record, esse aqui já é o construtor dele, o construtor do nosso record. A gente pode vir aqui, ó, João, e já não tá mais reclamando. Vamos dar aqui, ó, só pra gente out.println. Se a gente rodar o nosso código, perceba que só um pequeno detalhe, eu nem coloquei nada aqui, tipo, dando getName, ele já me trouxe isso aqui formatadinho, num formato até que bonitinho, né? Na classe ele não faria isso aqui. Mas a gente vai estar vendo ainda melhor sobre isso aqui, que é basicamente esse método aqui, ó, que ele acessa implicitamente esse toString. Que isso aqui a gente vai estar vendo direito como que funciona isso aqui do toString, a gente vai estar entendendo direitinho ainda, mas só para vocês já terem uma noção de como que ele está gerando isso aqui para o record, todas as classes têm isso aqui, a gente vai entender melhor. Mas a princípio, só para vocês entenderem de onde está vindo isso aqui e não ficar uma coisa meio confusa. Aí se a gente vier aqui, ó, int age, que é o nosso outro atributo que a gente trabalhou, ele vai forçar a gente a declarar aqui, ó, por exemplo, 12 anos. E aí, a gente, ó, consegue, por exemplo,
acessar os nossos atributos. Ou, por exemplo, se a gente der um ponto name, a gente não consegue acessar desse formato aqui. Por quê? Olha só, name has private access in person. Porque, olha só, o que acontece? Quando a gente declarou aqui, a gente não declarou, mas a gente não declarou nada, né? Mas no record, todo atributo declarado aqui no record, ele é privado e é usado no construtor dele. Tá, mas como que eu leio esse valor, caso eu precise? Por meio de método. É um método, ele, a partir do nome dessa propriedade, ele gera um método de leitura, um getter. No caso, ele não é que nem a classe, que o padrão é de trabalhar com get e o nome no campo. Se no caso fosse uma classe funcional, seria getName aqui. Mas aqui no record ele já gera nesse formato aqui. Se a gente rodar o nosso código, beleza. Agora, e se a gente quiser escrever, alterar esse name? Se a gente fizer isso aqui, tentar alterar, olha o que ele vai fazer. Ele tá falando aqui, ó, name, ele tem acesso privado. Tá, e se a gente tentar usar como setter? Não dá, ele não criou setter. Essa nossa propriedade. Ah, então quer dizer que eu tenho que vir aqui e declarar o setter, por exemplo? Ó, vamos lá. Public void set name. Vamos tentar para ver o que vai acontecer? String name, vamos lá. This.name vai receber name. Opa, ele deu um erro pra gente. Vamos ver o que é o erro? Tá falando aqui que ele não pode atribuir valor para a variável final name. Ele não pode atribuir esse valor, porque ele tem que entender que é uma variável final, ou seja, uma variável final, ou seja, ela é que nem a gente viu na nossa classe. Vamos, só para relembrar, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, se a gente lembra quando a gente criou, por exemplo, a nossa class person class, a gente veio aqui e tinha um atributo que a gente tinha lá o private. A gente chegou até a fazer isso aqui para não permitir alterar o nome da pessoa, e aí a gente só conseguia alterar isso aqui via construtor. Então, é o mesmo conceito, a gente só consegue alterar no construtor e fazer a leitura. Basicamente, o record, ele é uma classe imutável, ou seja, você cria ela uma vez e os valores dela não podem ser alterados. Você só pode estar utilizando para leitura, uma vez que você instanciou. Então, isso já acaba respondendo até uma pergunta que muitos de vocês devem ter pensado. Será que o record seria uma nova forma no Java de estar escrevendo as classes de uma forma mais enxuta? Não. Ele tem um outro objetivo, ele é para você trabalhar com valores, trabalhar com objetos imutáveis. No caso, se você quisesse reaproveitar os valores que você tem no seu record para criar um, a gente poderia fazer assim, ó, new person igual a new person. Vamos supor que a gente quer aproveitar o name, então person.name, e a idade a gente muda para 13. Aí a gente criou. É outra instância. Não é a mesma instância, porque aqui a gente declarou uma instância, e para poder recriar, a gente teve que chamar ele de novo, o new aqui, e fazer uma outra instância, um outro objeto. Então, realmente não tem como a gente fazer a alteração de valores aqui no record. Ele é só para leitura. Lá, vou mostrar mais uma coisinha aqui que a gente tem, ó, no caso a gente tem aqui um public. Se a gente fizer isso aqui, a gente até consegue declarar como se fosse um construtor sem argumento, mas aqui no record ele se chama construtor compacto. Ele está falando que está redundante aqui o construtor, a gente pode retirar ele, porque a gente não está fazendo nada aqui. Mas olha só, se a gente vier aqui, ó, system.out.println, chamar o name, chamar aqui, ó, age, vamos colocar aqui, ó, só para a gente diferenciar, vamos fazer o seguinte, ó, que a gente até consegue declarar um construtor, só que declarar o nosso construtor compacto. A gente colocou público aqui, tudo certinho. Porém, a gente não consegue ainda assim trabalhar com ele dessa forma, porque ele ainda fica pedindo. Mas e o que vai acontecer com esse código que está aqui nesse construtor compacto do nosso record? Vamos descobrir? Ele rodou antes. Quando ele instanciou nosso objeto, pegou os valores, fez a atribuição, e depois que ele atribuiu, ele chamou ao nosso compact constructor. Então, a gente pode usar esse compact constructor para, por exemplo, fazer validação de valores. No caso, vamos supor, você tem aí uma regra de negócio, você quer pegar e fazer a verificação. No caso, verificar o nome, não permitir o nome seja nulo. Você pode, por exemplo, fazer de alguma forma ele rejeitar esse valor. No caso, você poderia estar trabalhando com uma exceção. É um conceito aí de um outro momento aí do nosso curso, mas seria uma opção. Você está trabalhando com validação de dados e faz essa validação aqui no seu compact constructor. Então, já vimos aí algumas coisas, no caso aí, algumas limitações que a gente tem quando trabalha com record. Ele é imutável, não permite o construtor sem argumentos, só permite propriedades estáticas no corpo dele. A gente pode até trabalhar com métodos aqui, pode até colocar um outro método, de repente a gente quer colocar alguma outra lógica aqui dentro dele, por exemplo, vamos lá, ó, public void, nada impede de a gente vir aqui declarar um get name, ou melhor, vamos fazer assim, ó, get info, a gente faz assim, ó, return, então, tô dando void, não tem como dar return, né? A gente vem aqui, dá um return, aqui, ó, name, age, e agora aqui a gente vem, chama o nosso age. A gente pode até jogar ele aqui, ó, no nosso getInfo, ó, poderia ter dado um espacinho aqui, né? Vamos lá.
Beleza, a gente pode trabalhar com métodos, mas ele em relação à classe, ele tem algumas limitações, né? Porque a classe ainda permite que a gente faça alteração de valores. Então, a gente vai ter que ver que a gente pode perceber que os records eles têm algumas limitações em relação às classes. Tem a utilidade deles, mas não substitui 100% dos casos. Outra coisa que a gente pode fazer também com o record é ter um construtor secundário. Ó. Public person, aí a gente vem aqui, ó, vamos declarar aqui, ó, string name. Ele está reclamando aqui, ó. A gente tem que fazer, ele pede para a gente delegar para outro construtor. Então a gente pode vir aqui, ó, chamar o super, passar o name. Acho que não dá para chamar pelo super. Era para ele chamar, porque ele deveria de permitir que a gente trabalhasse com. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Person. Tá, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos gerar um outro construtor aqui. Ah, aqui. Estava me confundindo com as classes. Mas enfim, a gente vai entrar mais em detalhes. Mas olha só. A gente consegue trabalhar com o name. Eu vou tirar esse final aqui, que isso aqui eu vou explicar um pouquinho melhor. Isso aqui é opcional, mas eu vou explicar que a minha ideia já está configurada para inserir esse final aqui. Mas olha só. Vamos colocar aqui, ó, um age 1, e agora a gente tem esse construtor, um construtor secundário no nosso record. E vamos tirar daqui, vocês vão ver que ele vai pegar, e quando a gente rodar, agora ele declarou, não conseguimos passar só o nome, mas o age ele pegou e usou o que a gente definiu por padrão. Então, a gente consegue trabalhar com mais de um construtor nos records, porém, a gente é obrigado a chamar o construtor default do record. Porque lembra, por todos os atributos serem mutáveis, então todos eles obrigatoriamente têm que receber um valor. Nem que seja um null em casos que ele aceite, como por exemplo, o name poderia ser valor null. Poderia até passar um null para ele, não teria problema. Já no age, por ele ser um int, não teria como, teria que passar um valor. No caso, poderia passar 0, que é o valor default do int, né? Mas então, aí que tá. Nas classes, a gente consegue trabalhar com vários construtores sem essa obrigatoriedade, justamente por a gente não ter atributo, não ter propriedades imutáveis. Só que o record ele obriga a gente a trabalhar dessa forma aqui. A gente vai aprofundar mais, vai ver alguns outros cenários onde os records têm algumas limitações em relação às classes. Mas essa aula aqui era mais só para poder apresentar o record para vocês, que no caso é um recurso do Java 17, que eu até esqueci de citar. Ele entrou nas não LTS, ele entrou no Java 14, na LTS ele entrou no Java 17. Só para vocês terem em mente aí a versão que ele entrou. E é isso aí, pessoal. Continua acompanhando aí, que a gente vai estar vendo aí mais aí sobre orientação a objeto, entendendo alguns outros conceitos. E qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pode acionar a gente aí que a gente vai prontamente te atender. Até a próxima aula. Valeu!